Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos essa noite para dar continuidade ao nosso estudo e fazer a leitura do Evangelho. Quem puder e quiser separar um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada durante a nossa leitura. Eu vou fazer a leitura de desses lembretezinhos que a gente recebe antes de começar a leitura do Evangelho. O título é Corações. Ele foi retirado do livro Agora e o Tempo, de Chico Xavier. Aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Encontra-se alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo ou na máscara de ofensor. Silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Uma vez eu li que nós nunca sabemos o que se passa dentro do coração da outra pessoa, né? Bom, o Evangelho, separei uma parte aqui para nós falarmos hoje, capítulo 10, o item 16, que aborda a questão da indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que, se não tornem conhecidos, se não dela unicamente. E, se a malemolência os descobre, tem sempre ponta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenham cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não terás feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu acho que a gente pode ler o 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado,
para com os outros. Sustentai os fortes, animai-vos à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos ao que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido de vossas ofensas? O ouvido que vos deixaria no nada? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é a favor de suas graças, para não reincidires nelas. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar o arrependimento e a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedireis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda o prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde reencontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Tem uma passagem, né, que até eu separei aqui também do Livro dos Espíritos, na questão 886, que pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, né? Como é que Jesus entendia a caridade? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A indulgência, pelo que eu entendi da leitura, é quando nós aceitamos e toleramos as atitudes alheias, sem julgamento, sem apontar o dedo para o outro. Primeiramente, nós temos que reparar as nossas faltas, nossas falhas, onde nós podemos melhorar. E depois também é preciso aprender a lidar com as imperfeições alheias. É muito difícil, mas nós temos que trabalhar todos os dias para conseguir evitar julgamentos desnecessários, evitar palavras malditas, evitar sentimentos não tão amorosos para com o outro. E aí sim nós teremos aprendido a praticar a indulgência. Vamos fazer a nossa prece final, fechar nossos olhos, serenar nossa mente, acalmar o nosso coração, respirar, olhar para dentro de nós mesmos, para que possamos observar o que precisamos melhorar, aceitar que precisamos melhorar algumas coisas em nós, sem reparar no outro. Prestar atenção no que nós temos que aprender aqui. Pedimos ao nosso Pai amoroso, de infinita bondade e infinita misericórdia, ao nosso amado Mestre Jesus,
que nos acompanhe todos os dias de nossa vida. E agradecemos por terem ficado conosco nesse estudo de hoje, nos trazendo luz, nos trazendo paz. Que tenhamos um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.